Agora a gente fala sobre o transtorno de personalidade narcisista. A psicóloga Triana Portal vai conversar com a gente sobre isso. Tudo bem, Triana? Boa tarde. Tudo bom, boa tarde. Prazer recebê-la aqui, viu? Prazer é meu, Ricardo. Triana, eu gostaria de começar pedindo para que você explicasse pra gente sobre o que é esse transtorno. Define para nós. O transtorno de personalidade, ele é um padrão desadaptado da pessoa viver em sociedade. Então, assim, a pessoa tem uma personalidade, um jeitão de ser muito rígido, inflexível, e isso dificulta as relações interpessoais. No caso do padrão de personalidade, do transtorno de personalidade narcisista, porque existem vários tipos de transtorno, o narcisista, a pessoa tem uma percepção muito grandiosa de si mesmo. Ele se acha o tal. São aquelas pessoas que se acham demais. Né? Então, assim, elas esperam aplausos o tempo todo, holofotes. É uma pessoa que tem muita ambição por poder, status. Né? Então, ela, assim, ao mesmo tempo que ela não tem empatia pelo outro, que ela não consegue se colocar no lugar, ela não se importa muito com o outro, ela necessita da validação do outro para se sentir feliz, para ficar bem. Ela não doa muito, mas ela quer bastante, Quer né? bastante. Na verdade, ela se doa quando ela tem interesse. Então, são pessoas bastante carismáticas, gentis, cordiais, quando eles querem alguma coisa, quando eles querem tirar algum proveito da situação. Mas não por amor ao outro, simplesmente. Não, isso não. O amor é só para si mesmo, tá? Então, assim, essas pessoas têm muita dificuldade. Por quê? Nem sempre elas conseguem toda essa validação, essa admiração que eles gostariam de ter e que eles acham merecedores, né? Porque eles acham que são mesmo tudo o que pensam que são, portanto, sim, né? A coisa mais, assim, que chama atenção nesse transtorno é exatamente isso. A pessoa, ela se sente especial, ela se sente única, ela quer um tratamento diferenciado. Né? São pessoas que gostam de liderar. Então, por exemplo, a gente vê que elas buscam ocupações, assim, que elas vão poder, com políticos, artistas... destaque, né? De destaque, né? Tem o espelho. E nem sempre essas pessoas conseguem trilhar para esses caminhos. E, assim, o que vai acontecendo no dia a dia? As relações, elas vão vão ficando bastante conturbadas em todos os contextos, seja em família, com amigos, casamento, trabalho. E essas pessoas, elas não percebem, como elas não sofrem, né, com isso, elas fazem mais os outros sofrer do que elas mesmas. Elas não sentem que elas têm um problema. É o meu jeito de ser, eu acredito que eu sou bom. Para elas está tudo normal. Para elas está tudo bem. O narcisista e o egoísta estão muito próximos? Sim, tem um padrão de egoísmo bastante grande. Tá? E aí você me diz assim, poxa, mas então essa pessoa é muito segura de si, ela tem uma autoestima muito boa? Não, na verdade não, é um Quase ego... uma contradição isso, então. Sim, porque é um ego muito frágil. Ele sente tudo aquilo, mas quando ele é contrariado ou quando ele não é validado naquilo que ele acha, ele desestrutura. Não então, sabe lidar com uma rejeição, não sabe lidar. São pessoas que se magoam muito facilmente, que se irritam muito facilmente, né? E, assim, numa situação em que ele não é reconhecido como ele gostaria de ser, a pessoa pode ficar até agressiva, pode ser muito impulsivas. Você está falando as pessoas, eu quero entender um pouco se muitas tem disso em algum momento, até que ponto isso se transforma ou isso é diagnosticado de fato um transtorno? Porque algumas pessoas são um pouco mais egoístas, outras pessoas pensam mais em si mesmas, mas para diagnosticar isso como um transtorno é preciso o auxílio de um profissional, né? Sim, o que a gente fala assim, o narcisismo, ele é presente em muitas pessoas, tanto como o egoísmo, são traços. E eu sempre digo que traços são bons até, dão um toque para a pessoa, diferencial de umas das outras, porque se todo mundo fosse tão normal, seria todo mundo muito chato, não é verdade? O transtorno, ele se dá quando o narcisismo é patológico, quando ele começa a causar problemas na vida da pessoa, quando a pessoa não consegue confiar. Os narcisistas, eles são muito invejosos, né? Então eles acham que todo mundo tem inveja deles.
Então, assim, a pessoa às vezes se ausenta do mundo, acaba evitando situações por não confiar, né? Acaba tendo problemas no trabalho, porque ele não se submete a regras, né? Não consegue ser pontual, não consegue aceitar o que o chefe pede. Então, quando começa a ter esses atritos e não consegue se aprofundar nas relações, né? Então, assim, para fazer amizade num primeiro momento, muito fácil, mas vai conviver com essa pessoa, fica complicado. Então, assim, quando normalmente a família e os amigos mais próximos começam a perceber que isso vai além da conta, que não é só o jeitão da pessoa, que não é só ele é difícil, são pessoas consideradas pessoas difíceis, pacientes difíceis, não é só isso. Eles não vão mudar, é uma doença que tem cronicidade, ela segue, se ela não tem cura, se ela não for tratada, ela tende a evoluir, né? A terapia faz muito bem, a terapia consegue controlar sintomas, educar a pessoa, conseguir ela treinar a empatia, ela conseguir enxergar o mundo de uma outra maneira, entrar em contato com esses conflitos que fazem com que ela veja o mundo de uma forma diferente da maioria. Então... Doutora, eu vou perguntar já a causa, mas já que a senhora entrou nesse ponto, eu fiquei aqui com uma dúvida. Eu fico imaginando como é que o psicólogo, atendendo uma pessoa que tem esse transtorno, tem que ter, acho que é até profissional, a maneira de ir explicando para a pessoa isso, porque eu fico imaginando uma pessoa que se acha mais linda e que de repente chega ao consultório para contar como o mundo conspira contra ela e tem inveja dela, e o psicólogo descobre que ali tem um transtorno, que essa pessoa é narcisista e tem que mostrar isso para ela com jeito, não dá. Muitas vezes a família vira e fala, você é egoísta, você é narcisista, isso não vai resolver o problema, né? É com calma também, não é na primeira que vai lá e conta, não, né? Não dá. Tem que ter muito tato. É um paciente difícil de lidar, tá? Ele não aceita, mas ele precisa ser confrontado. Né? Em algum momento isso vai ter que ser feito, né? Sim, isso tem que ser feito. Ele tem que ser confrontado, muitas vezes ele fica bravo, vai embora, volta, daí, assim, a família incentiva a voltar, ou ele mesmo sente a necessidade, né? Mas e muitos abandonam. Muitos abandonam porque realmente não conseguem aceitar, eles vão se dar bem se uma pessoa ficar ali reforçando aquilo tudo. Sim, realmente, você é muito bacana, mas não é isso que a terapia faz. A terapia tem que pôr a pessoa para os pés no chão, né? Para ela encarar a realidade de uma forma melhor, para ela tentar melhorar. Então, assim, o padrão ouro de tratamento para esse tipo de transtorno é psicoterapia. Então, a psicoterapia não cura, não tira esse padrão, porque a personalidade, a forma como a pessoa conduz os comportamentos e emoções, mas melhora bastante. Medicação é usada em alguns casos. Então pode ser encaminhada para o psiquiatra também. Sim. Medicação é usada em alguns casos para controlar sintomas, como impulsividade, alguns deprimem, desenvolvem transtornos alimentares. Então, a medicação pode servir para tratar essas doenças que cursam junto ou para alguns sintomas, mas não para mudar a forma como a pessoa encara o mundo. Ela tem que aprender a lidar com ela, sim, né? A medicação não faz isso. Agora, doutora, eu queria compreender um pouco, a gente encontra então um ego exacerbado, mas a gente encontra também um ego um pouco frágil. E a minha pergunta é, qual pode ter sido a causa para uma pessoa ter esse transtorno? A causa geralmente é multifatorial, tá? Tem uma carga genética, né, que predispõe a pessoa a desenvolver um transtorno, e o gatilho para que a doença apareça geralmente são as vivências na infância, traumas infantis, relação mãe-bebê. A psicanálise fala muito disso, né? Uma mãe satisfatória, uma relação boa com o bebê nos primeiros anos também define muita coisa, né? E pode ser gatilho para isso. Perdas significantes na vida, relação também na adolescência, se é uma adolescência que a pessoa por alguma forma passa de uma forma muito difícil. Então, todas essas coisas, não uma ou nem todas, mas algumas dessas coisas podem ser o gatilho para a doença aparecer. É uma doença adulta,
tá? A gente não diagnostica criança nem adolescente, até porque crianças e adolescentes têm muito, né? Tem fases um pouco mais egoístas, mais tem a criança egoístas, mas não aprendeu a dividir brinquedo, tem o adolescente que está descobrindo a vida, enfim, são momentos pontuais que podem acontecer, então né? a gente pode até inferir que aquele adolescente, que aquela criança tenha traços muito fortes, narcisistas, mas a gente não pode afirmar. Dá para perceber a tendência, né? A tendência, mas a gente só pode chegar a essa conclusão, afirmar o diagnóstico já na idade adulta. Tá? Homens ou mulheres, existe uma maior incidência? Vou pedir para explicar daqui a pouquinho para a gente, que eu vou para um intervalo. E eu queria entender também qual a orientação que pode ser dada para quem lida com uma pessoa que tem esse transtorno. Eu vou trazer alguns exemplos aqui no próximo bloco e daqui a pouco eu vejo as suas perguntas também. Vou aproveitar o break para ver se você tem alguma dúvida. Então entra lá na fanpage facebook.com/nossopgm que a sua dúvida vai ser esclarecida ao vivo com a doutora Triana Portal. Eu vou para um break e já volto. O nosso programa está de volta. Hoje a gente esclarece as nossas dúvidas sobre o transtorno de personalidade narcisista com a doutora Triana Portal. Doutora, eu perguntei antes do break, eu vou pedir para que a senhora responda agora. Tem uma incidência mais recorrente, sim, em homens ou em mulheres, e uma faixa etária onde o transtorno mais seja diagnosticado? Sim, diferentemente de outras doenças psiquiátricas que normalmente acometem as mulheres em sua maioria, né? A gente normalmente sempre frisa isso, que as mulheres são mais predispostas, mais suscetíveis a desenvolver transtornos. Nesse caso, são os homens. Uau, diferente, sim, né? Diferente. Numa ordem, assim, de mais ou menos 3-1. Tá? Bem significativo, Bem né? significativo. Então, são mais homens representando aí essa classe de transtorno. E a idade, tem uma idade? Então, a idade é o que eu falei, é um diagnóstico adulto, então a gente pensa assim, entre 20 e 60 anos. Porque a pessoa pode procurar ajuda a qualquer momento. Sim. Se foi desenvolvido, a ideia é que só cresça, infelizmente, Sim. né? Sem tratamento. Sim, e o ápice, assim, vamos dizer, aos 40 anos, porque quando a pessoa tem mais domínio de si mesma, né? Então, assim, se não tratado, é o que eu falei, é muito importante, né? Um acompanhamento contínuo, né? Não vou fazer uma terapia breve, não. Essa pessoa, ela precisa de constante acompanhamento, vamos dizer, quase que para uma vida toda. Ela pode ter outras patologias se não tratada também, né? Você falou de depressão, por exemplo. Sim, acaba desenvolvendo. Tem, às vezes, alguns transtornos sobrepostos também, que são as comorbidades, né? Então, assim, ela precisa tratar, né? Ter um diagnóstico bom e uma boa condução do seu caso, para que ela consiga melhorar, porque senão os sintomas, né, esse jeitão dela vai se acentuando, vai ficando cada vez pior e a pessoa vai sofrendo bastante, né? Sofrendo e fazendo o outro sofrer. Doutora, uma curiosidade, quando a gente fala, por exemplo, de algumas doenças, a gente fala, por exemplo, de um psicopata, a gente sabe que ele provavelmente não vai amar, ele não ama. No caso desse transtorno, não é que a pessoa não vai amar ninguém, mas é que ela se gosta demais? Como é que é isso? Ela se gosta demais. Muitas vezes tem até assim, é mínimo, tá? É menos prevalente, mas assim, em alguns casos a pessoa até tem aquela posição de coitadinha. Ai, nada dá certo pra mim. Autocomiseração, né? Eu sou uma coitadinha, tudo que eu faço dá errado e ninguém gosta de mim. Mas mesmo isso, se você pensar, ela tá olhando só pra si mesmo. Né? A pessoa é ensimesmada, é só ela que importa. Né? Então, assim, ela pode até gostar do outro. Existe, assim, não é a frieza total como no antissocial, mas ela não se importa muito. Então, assim, se ela tem um objetivo, uma vontade, ela pode facilmente mentir, passar por cima dessa pessoa, mesmo que seja um familiar, uma pessoa querida. Né? No ambiente corporativo, no trabalho, então nem se diga, né? Então, a pessoa usa a arma que for para ela chegar onde ela quer, porque ela em primeiro lugar. Como lidar com alguém que tem esse transtorno, que parece ter esse transtorno? Curioso que eu tenho uma pessoa no meu convívio há algum tempo e eu observei, eu falei, gente, essa pessoa, ela parece ser tão egoísta, tão narcisista. E um dia ela conheceu uma outra amiga minha e eu não tinha dito absolutamente nada sobre essa pessoa. Elas se conheceram em um evento.
E essa pessoa que eu tô falando, né, ela conversou com a gente o tempo inteiro olhando no espelho, se olhando e tal. Quando a gente foi embora, minha amiga falou, já que aquela menina é muito estranha, ela só se olha no espelho, ela não olhou no meu olho nenhuma vez, ela só conversou comigo se arrumando, aí eu nem tinha falado nada. Então, a gente consegue identificar alguns perfis, né? Não, e essa pessoa também não deixa o outro falar, só ela que fala, sempre exaltando suas qualidades, né, o quanto ela é boa. Quando o outro está falando, a pessoa não está prestando atenção. Então, assim, não importa o outro, né? É só espaço para ela se mostrar, para ela poder exercer a sua vaidade, né? Ou a sua autocomiseração, como for, né? Aproveitar aquele momento para trazer toda a atenção para si. E, assim, se o outro entrar no jogo, né? Se a pessoa não conseguir, deixar a pessoa ali no lugar dela, a pessoa ela acaba escravizando o outro, manipulando demais, né? Então essas pessoas também, como eu disse, muitas vezes são carismáticas, elas têm esse poder de te envolver. Então, assim, se a pessoa não tiver os olhos muito abertos, ela pode cair, vamos dizer, na armadilha, né? De ser enganado ou de ficar ali à mercê daquela pessoa. Então, assim, família, a gente orienta, né? Quando a pessoa está em tratamento, a gente orienta, explica para a família que trata-se de um transtorno, de um distúrbio, né? Que isso é tratável, não é curável, mas é tratável. E a gente orienta em como, né? Porque cada um tem uma característica, em como, dependendo do paciente, em como a família deve lidar. Porque pensando no marido, numa esposa, você tem até que saber lidar com aquela pessoa, porque você pode trazer até alguns gatilhos, né? Para essa pessoa talvez ficar mais triste ou ficar mais agressiva, isso pode acontecer, né? Mas é que a família geralmente tem medo de contrariar para evitar o conflito, né? E esse conflito muitas vezes é necessário. E pode fazer mal para esse familiar que vai evitando e vai engolindo tudo, né? E você tá ali reforçando, né, um padrão desadaptado da pessoa. E quando é ao contrário que deve acontecer, né? A pessoa tem que começar a enxergar o mundo como a maioria das pessoas conduz. Né? Porque assim ela vai conseguir viver bem em sociedade. Porque afinal de contas ela depende do outro. A família precisa então, de repente, procurar esse psicólogo também, doutora? Sim, muitas famílias também passam por atendimento, por terapia, por aconselhamento, né? Para conseguir conviver melhor. Agora, doutora, é possível, de repente, uma pessoa, quando ela finalmente aceita procurar ajuda, já ter destruído o casamento, se afastado dos filhos, perdido o emprego? Isso pode acontecer? Sim, acontece muitas vezes, porque é um diagnóstico difícil. Porque, assim, se confunde muito com o jeito de ser da pessoa. E, assim, um adulto, você não pode obrigar, né? Ele não tem muito interesse em procurar tratamento porque ele não se sente com um problema. Então, às vezes, a vida da pessoa já está toda despedaçada quando ela finalmente chega num diagnóstico e procura tratamento. Doutora, explica um pouquinho pra gente como é que é esse tratamento. Me chama a atenção, porque a senhora orienta que não dá para pensar em uma terapia de 4 meses e uma alta. Não é assim que vai funcionar, né? Não. A pessoa fica ali como um treinamento. É uma terapia de longa duração. E a pessoa, porque ela não vai mudar o jeito dela de ser. Ela vai ter que ir se acostumando com padrões mais adaptados. Então ela vai ter que ir acostumando a exercer empatia. Então, se você interrompe o tratamento, você pode até interromper por uns períodos, mas se você interrompe o tratamento, ela volta ao estágio que ela estava anteriormente. Então a terapia tem que ser constante, principalmente nas fases de maior dificuldade, porque lógico que como todas as pessoas passam por fases mais difíceis, né? Então, assim, por exemplo, o término de um casamento, um ente querido que falece, desemprego, nessas fases, principalmente, a pessoa pode ficar muito agressiva, muito ressentida, então nesses momentos ela precisa de maior apoio. Então não dá para deixar a terapia de lado. Não. Chegou uma pergunta para a gente, do Edivaldo, ele fala sobre a dificuldade que ele tem para permanecer no emprego quando ele sabe que tem alguém que não gosta dele, ele não sabe lidar com essas pessoas, isso prejudica até a vida profissional. Ele pergunta se pode ter alguma relação com um transtorno de personalidade. Não, aí eu vejo um pouco de insegurança, né? Ele precisa ficar um pouco mais tranquilo em relação a si mesmo e não se preocupar tanto, né, com o que o outro sente em relação a ele.
A gente, lógico, em todos os lugares tem quem goste da gente, quem não goste da gente, isso é natural, né? Não necessariamente patológico. Também a gente tem que tomar cuidado para não patologizar tudo, né? Doutora, mas eu acho que também vale lembrar que é importante muitas vezes a ajuda de um terapeuta, então, né? Se você está se sentindo inseguro, às vezes não é uma patologia, mas o terapeuta vai poder te instruir a passar bem por várias situações, a lidar consigo mesmo, né? Sim, claro, a trabalhar essa insegurança, ver o porquê que está incomodando tanto essa situação, né? Edivaldo, muito obrigada pela sua participação, viu? Doutora, eu amei o nosso bate-papo, obrigada, viu, por ter vindo aqui. Obrigada a você. Quem quiser entrar em contato tem o site www.trianaportal.com.br www.trianaportal.com.br. Tem também o canal no YouTube, o youtube.com, aí você procura lá, Portal Triana, tá passando aí pra vocês. Mais uma vez, obrigada, viu, doutora? Obrigada. Uma ótima tarde. Eu também.